Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Clube 345. Meu nome é Gesiel Santana e nós estaremos aqui conversando sobre textos bíblicos em Libras. O Clube 345 são aulas que a gente dá gratuitamente toda terça, quarta e quinta-feira, às 17 horas, aqui em nosso canal do YouTube. Hoje, o texto que nós iremos trabalhar está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, verso 17 e o verso de número 18. Vamos explicar em um passo a passo como você pode traduzir e interpretar esse texto de forma clara, de forma bem específica, para que os surdos possam entender a sua sinalização. O Clube 345 ele é dividido em três partes. A primeira parte é de terça-feira, que nós falamos sobre louvores em Libras. Pegamos um louvor, uma música, e nós vamos interpretando ela em um passo a passo. De quarta-feira, nós falamos sobre ministério com surdos, estratégias, nós falamos sobre habilidades, competências que precisa ter, quais são os pilares do ministério com surdos, passo a passo, enfim. E toda quinta-feira nós falamos sobre textos bíblicos em Libras. Pegamos um texto bíblico e vamos explicando ele um passo a passo de forma bem clara e objetiva. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te conhecer. Essa aula ela é gravada, mas não se preocupe, o conteúdo vai continuar sendo entregue da melhor maneira possível. Aê! Muito bem. Uma coisa importante que eu quero te conhecer é se você está aqui pela primeira vez. Coloque aí, ó, hashtag novato, só para eu te conhecer e depois nos comentários eu vou estar te dando os bem-vindos aqui à nossa aula. Lembrando que aqui é igual coração de mãe. Sempre tem espaço para mais um. Sempre tem espaço para mais uma pessoa querida e apaixonada por Libras no contexto religioso cristão. Se você já está aqui há muito tempo, já sabe a sua hashtag, hashtag Fundão. Galera do Fundão que está estudando, aprendendo, desenvolvendo e crescendo em Libras no contexto religioso. Muito bem. O texto que nós vamos ler e vamos trabalhar hoje é 1 Tessalonicenses, que está no capítulo de número 5, verso 16 a 18, que diz assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então é esse texto que nós estaremos conversando aqui e procurando interpretar de uma maneira bem clara e objetiva, tá? Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é o versículo específico o sinal específico, né, de Tessalonicenses, esse aí, ó. Qual que é aí o sinal, né? O sinal específico para Tessalonicenses é a forma da mão assim e a forma da mão em T. Então, as duas mãos assim, Tessalonicenses, e esse é o sinal, tá? Muito bem. Esse sinal aqui, ó. OK? Copiou? Muito bem. Então você vai fazer assim, ó. Primeiro Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 16, 17 ou 18. Ou você pode fazer também capítulo 5, verso 16 até o 18. Ou também você pode fazer assim, capítulo 5, verso 16, e você faz assim, ó, pá, 18. Ou seja, aqui tem o 16, aí tem algumas linhas, alguns versículos e vai no 18, tá? Então ficaria capítulo 5, verso 16 até o 18, tá? Então são formas que você pode estar explicando isso aí, a questão dos versos. Muito bem. Então, a primeira coisa relacionado a esse texto em específico, diz assim, ó, regozijai-vos sempre. O que é regozijar? Regozijar, pessoal, nada mais é do que você estar alegre, de você estar satisfeito, de você estar aí exuberante, de você estar de uma forma totalmente animada. Então, uma coisa importante quando a gente vai trabalhar a questão de textos bíblicos é a gente procurar algum vocabulário que seja semelhante àquela palavra quando é um pouco difícil ou a gente não tem costume de ouvir.
Porque quando fala assim, regozijar, você tem que regozijar. Falar, meu Deus, o que será que é isso? E às vezes a gente trava por desconhecer a palavra. Às vezes a gente trava por não saber aí um sinônimo para aquilo. Talvez a gente trava quando a gente não consegue aí escolher um outro sinal para estar utilizando. Muito bem. Então é por isso que é importante nesse estudo, nesse preparo, nós sempre estarmos melhorando, aumentando e desenvolvendo o nosso vocabulário, para quando chegar palavras assim, termos assim que talvez a gente não conheça, ou talvez a gente tenha dificuldade, a gente possa utilizar outros sinais aí, tá? Então a questão é regozijai-vos sempre, essa é a ideia, né? Ou seja, que seja algo constante. Então, como a gente pode fazer? A gente pode fazer esse sinal assim, ó, regozijar-vos, certo? Sempre. Qual que é a ideia? Que você esteja satisfeito, alegre, sempre, regozijante no Senhor. Olha só, ó, lembrando que a expressão ela tem que estar aí de acordo com aquilo que está sendo falado, tem que estar combinando aí, tem que combinar, certo? Gesiel, mas é muito difícil, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, Gesiel. Calma, respira, vai treinando que dá certo. Então vamos lá, ó, vamos lá, hein? Olha o sorriso. Regozijai-vos sempre, ou seja, esteja sempre alegre, sempre saltitante, sempre aí com o coração fervendo de alegria, tá? Então, são termos que você pode estar utilizando aí nesse versículo, beleza? Ah, Gesiel, mas eu quero utilizar, tem outras formas? Tem outras formas. Você pode utilizar, nesse caso, o sinal de feliz ou de felicidade. Letra F, usa com as duas mãos, você faz, ó, faz o Z no ar, ó, feliz. Isso é o sinal de feliz. Então você pode falar, olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre. Ou seja, esteja sempre feliz, contente, sempre, sempre. Você esteja assim. Legal? E Eziel, tem outra forma de eu falar isso? Tem, também tem, tá? No sentido de alegria, de você estar regozijante no Senhor, você pode até fazer esse sinal aqui, ó, de pular de alegria, tá? Ó, olha, sempre, ó, a expressão, ok? Então, a expressão ela vai ajudar aí, dar a entender, dar a ideia, passar essa ideia. Então, nesse caso, você pode escolher qual dessas sinalizações pode ser mais fácil para você. O que acontece, pessoal, quando talvez você faz uma sinalização e o surdo não entende, você pode passar o mesmo sentido de outra forma. Então, nesse caso, se ele ainda não entendeu, você vai explicar de uma outra forma. Então você vai perceber que existe várias formas de dizer uma única questão. A gente explicou aqui na nossa primeira aula, quase 2 anos atrás, primeira aula que a gente deu ao vivo, falando sobre as várias formas de você falar uma coisa só em Libras, no contexto religioso cristão. E um dos termos que a gente utilizou foi o sinal de Deus, que você pode falar Deus, 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 só o seu olhar, Deus, apontando, Deus, percebe? Então são várias formas de a gente dirigir ao mesmo termo. Então, em língua de sinais você também pode fazer isso, e nesse contexto em específico também, beleza? Muito bem. Aí depois o texto vai falar assim, olha, orai sem cessar. Esse orar sem cessar é no sentido de constância também, tá? Ah, Gesiel, eu posso fazer assim, ó, orar sempre? Olha, pode, tá? Não vai estar errado. Só que, como você já utilizou sempre, no mesmo contexto, com o mesmo verso que antecede esse do orar sem cessar, então, assim, para não ficar tão repetitivo, você pode utilizar outras formas, tá? Você pode utilizar outras maneiras. Uma das é você fazer esse orar ou esse orar. Então, tem essas duas formas, ó. Orar, tá? Ou orar. Tem gente que faz assim, ó, orar, orar, tá? Então tem essas duas formas, esses dois sinais para oração.
tá? Tem um terceiro sinal para oração que você pode fazer, ó. Ajoelha e ora. Ajoelha e ora, tá? Então, para oração, você pode utilizar esses três sinais, tá? Muito bem. Então, assim, qual que é a ideia que a gente pode explicar do sem cessar, constantemente? Então, você pode fazer, vamos escolher esse sinal de oração. Então, você pode fazer a oração, certo? E aí você pode fazer, ó, D, 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 D. A forma da mão em D, fazendo esse sinal de dia. E aí, quando você faz essa repetição, é a ideia de diariamente, algo que vai acontecer todos os dias, algo que vai ser sem cessar. Então, ó, oração sem cessar. Legal? Muito bem. Essa é uma forma também de você sinalizar. Uma outra forma também de você estar sinalizando esse texto é de você orar, tá? E o sem cessar pode ser no sentido desse sinal, o sinal de amanhã. O sinal de amanhã, a forma da mão, né, é utilizado esse dedo do meio. Você faz o sinal de amanhã, 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 amanhã. Por quê? Porque os surdos usam muito isso, ó, amanhã, depois de amanhã, de amanhã, de amanhã. Ou seja, é algo constante. Então você pode orar, ó, amanhã, 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 amanhã. Ou seja, constantemente, sem cessar, tá? É uma forma também de você utilizar. Uma terceira forma também de você sinalizar esse ponto da oração sem cessar, é você fazer assim, ó, oração, certo? A gente já falou do diariamente, a gente já falou assim, e é isso aqui, ó. Usa a mesma forma da mão, a mesma configuração de mão, e você faz esse movimento aqui, ó. Beleza? Então, ó, oração, ou seja, constante, um dia após outro dia, um dia após outro dia, constantemente. Então, isso é algo importantíssimo de a gente pensar para estarmos nos organizando também, beleza? Então, ó, estarmos constantemente aí em oração. Então, pessoal, vocês percebem que existe várias formas de você dizer a mesma coisa. Existem várias formas. Isso é bom? É muito bom. Porque quando a gente não conseguir, tá, estarmos fazendo isso e lembrar, por exemplo, de um sinal, a gente pode utilizar outras opções. A gente pode utilizar outros argumentos, outros termos, outros sinais, tá? Beleza. E aí depois o texto, ele vai continuar dizendo, olha, em tudo dai graças. Em tudo. Em tudo dai graças. E qual que é a ideia, pessoal? A ideia disso aí é no sentido de que tudo que acontece em nossa vida é no sentido de agradecimento que precisamos prestar ao Senhor. Em tudo que a gente for fazer, ou tudo que a gente for fazer, tem que ser no sentido de agradecimento a Deus, tá? Então, o texto ele vai falar, olha, em tudo dai graça. É interessante, pessoal, para a gente explicar isso de forma visual, o que significa esse tudo. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente pensa de bate-pronto, certo? Pensou em tudo. A gente já quer fazer esse sinal, tudo. Ou tem gente que faz esse sinal, tudo, tudo, tá? Mas a ideia o que é esse tudo? Fica muito abrangente. Então, você pode estar explicando o que poderia, por exemplo, ser esse tudo. Então, você pode fazer assim, por exemplo, usar alguns exemplos que vai elucidar, deixar mais claro aquela ideia que você está querendo passar. Então, quando vai falar em tudo das graças, então você pode fazer assim, ó, por exemplo, ó, o que eu estou falando? Estou falando, olha, vocês, ou seja, para quem Paulo está direcionando essa fala, né, essa carta aos Tessalonicenses. Então ele fala, ó, vocês, certo? Vocês podem estar ajudando, vocês podem estar apoiando, vocês podem estar ajudando, certo? E aí, quando vocês estão ajudando, fazendo isso,
O que acontece? Eu fiz um sinal aqui, ó, com as duas formas da mão, certo? Assim, usando o dedo do meio. E você faz esse movimento, ó. Toca no coração e abre. Toca no coração e abre. Qual que é a ideia dessa frase? É que tudo que vocês forem ajudar de forma voluntária, com o coração aberto, com o coração disposto, percebe? Então, assim, ó. Então você está com o coração disposto, está ajudando, está fazendo algo que venha as pessoas entender que é algo da parte de Deus, é algo agradável, tudo bem. Aí o que você faz? Ó, você agradece a Deus, agradece a Deus. Percebe? Então, quando a gente faz isso, fica mais claro da gente fazer só tudo. Em tudo, né, graças a Deus. Ou em tudo, né, graças a Deus. Não, então a gente explicou a vocês, quando ajuda, certo? Dá graças a Deus. E aí você pode explicar, por exemplo, dar um outro exemplo. Aí você deu um exemplo aqui, dá um outro exemplo aqui. Então você pode fazer assim, ó, sinal de pessoas com o dedo do meio, pessoas ou com a forma da mão em P. Então pessoas, pessoas, você coloca várias pessoas aqui, ó, pessoas, pessoas, e aí você faz assim, ó, coloca aqui uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, certo? Então você faz, ó, pessoas e você põe aqui. Ou pessoas. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é de a gente receber alguma coisa. Então, às vezes, a gente recebe doações, recebe ajuda, recebe apoio, recebe conselho, recebe uma palavra amiga. Então, a ideia é de a gente estar recebendo algo, tá? Então, você coloca pessoas aqui e elas dão para você, dão para você, dão para você, dão para você. E aí, o que que você faz com tudo isso, certo? Aí você faz o sinal aqui, ó, de satisfeito, de alegre, de você estar entendendo que aquela ação está te ajudando e aí você é grato a Deus, agradece a Deus, é um coração agradecido ao Senhor. Quando a gente faz esses pontos, né, ou essas observações, fica mais fácil das pessoas entender o que a gente está querendo sinalizar. E muitas vezes isso precisa ser feito, pessoal, de forma visual. É aí que entra alguns exemplos que às vezes a gente dá para deixar claro uma ideia. Então, na nossa sinalização, principalmente nesse caso, a gente falou em tudo dai graça, mas em tudo o quê? Então você dá um exemplo, você coloca um exemplo, você pode colocar, por exemplo, ó, você lá no trabalho consegue o salário é um trabalho. Consegue salário? Muito bem. Agradeça a Deus. Isso está dentro do texto, falando no texto? Não, não está ali, certo? Mas está intrínseco ali. Por quê? Porque está falando de algo que nós precisamos dar graça. E quando fala em tudo, você está colocando alguns exemplos para ficar claro, tá? É igual, por exemplo, quando a gente vai falar eletrodomésticos, a gente vai falar, por exemplo, aí você vai utilizar liquidificador, você vai falar, né? Você vai falar assim também, ventilador, micro-ondas, pipoqueira, certo? Tudo isso são eletrodomésticos. Então, ao invés de você só explicar eletrodoméstico, você vai explicar aí os outros sinais, ventilador, micro-ondas, vai pipoqueira, enfim, você vai batedeira, certo? Então você vai explicar outras questões aí importantes na hora da sinalização que vai elucidar exemplos, tá? Mas é muito importante, pessoal, a gente não ficar preso só a exemplo, tá? Porque senão a gente toda hora vai querer dar exemplo, toda hora exemplo, 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 e isso acaba atrapalhando, causando ruídos aí na nossa comunicação. Por isso é importante a gente focar nos exemplos que seja claro e bem específico dentro dos contextos, tá? Muito bem. Aí, pessoal, o texto vai dizer: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, a ideia é que depois que você explicou qual que é esse agradecimento, aí você vai fazer, ó, em qualquer coisa, certo? Ou em todas as coisas eu vou estar agradecendo a Deus. Pronto, aí você fechou a ideia, aí fechou o conceito, aí deu sentido para aquilo que você está falando, tá? Então você pode falar, ó, vocês vão estar ajudando de coração aberto? Agradecem a Deus. As pessoas vão estar te ajudando, certo? Vai receber algumas coisas?
agradece a Deus. Ou seja, qualquer coisa que vocês receber, fazer, ó, agradecem a Deus. Ou tudo agradece a Deus. Aí faz sentido o sinal de tudo, no sentido de totalidade, tá? Para fazer a ênfase do que o texto está falando. E aí depois vai falar assim que essa é a vontade de Deus, tá? Então é importante a gente estar seguindo isso aí. Então, qual que é a ideia, pessoal? Quando a gente vai falar isso, por exemplo, qual que é a vontade de Deus? Se a gente fosse fazer de uma forma, vamos dizer, bem enfática, bem para dizer, aí, não, é a vontade de Deus, tem gente que vai fazer assim, a vontade de Deus, tem gente que vai fazer, a vontade de Deus. Ó, porque essa é a vontade de Deus, ou porque essa é a vontade de Deus. Só que não fica tão claro aquilo que você está querendo dizer. Não fica tão claro, tá? Então, Gisele, então como que eu faço para explicar, para ficar um pouco mais claro aquilo que eu estou querendo dizer, aquilo que eu estou querendo falar, né? Como que fica? Então aqui, pessoal, você vai fazer o seguinte, olha só. Então você vai colocar, ó, Jesus, certo? Aconselha, explica, 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 manda, manda, manda. E aí vocês, ó, obedece, obedece, obedece. Isso é o certo. Essa é a vontade de Deus. Tá? Então, isso simples. Você foi de forma bem objetiva. E aqui você está deixando claro qual que é essa vontade. Então, ó, Jesus, ó. Então, Jesus aconselha, exorta, certo? Explica, explica, ensina. E aí nós o quê? Nós obedecemos a Deus. Quando a gente começa a pensar nisso, quando a gente começa a organizar isso, vai ficando mais fácil a nossa sinalização, aquilo que a gente está pretendendo falar, pretendendo dizer, tá? Então, quando a gente vai olhando isso aqui, a gente vai perceber qual que é a aprovação de Deus, tá? Então, você pode utilizar a aprovação de Deus no sentido de você faz certo, certo? Faz e complementa. Olha, Deus, ele está olhando você, Deus fica satisfeito e certo, aí você complementa com certo, tá? Então, você fala que Deus está olhando, Deus está visualizando, você vai incorporar Deus aqui, ó. Satisfeito, certo, satisfeito, correto, satisfeito, muito bem, satisfeito, top, né? É essa a ideia aí, Gisele, tá bom, mas então como que a gente sinaliza, como fica esse texto aí desde o começo? Muito bem, então vamos lá, ó. Eu vou ler para a gente ter ideia do que a gente falou, do que a gente pensou aqui, tá? Para depois fazer sentido a sinalização. Então, ó, primeiro, Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 ao 18, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então esse é o texto. Então vamos lá para ver como que ficou? Vamos lá. Estou dando para me ver aqui. Beleza. Vou só colocar aqui para ficar mais fácil vocês visualizar. Vamos lá.
Muito bem. O que acontece, pessoal? Nesse ponto final aqui, eu só fiz uma inversão aqui, dei uma invertida nesse ponto aqui, que eu coloquei Deus já olhando e ficando satisfeito com aquilo que a pessoa está fazendo, depois ela fazendo, obedecendo os mandamentos de Jesus. Então você pode tanto fazer um como o outro, sem problema nenhum. Esse texto, pessoal, é um texto muito rico, muito conhecido, e por mais que às vezes pareça que é bem simples, tem algumas nuances, alguns detalhes que às vezes pode complicar ao ponto da gente travar, errar, esquecer e não saber qual sinal utilizar. Então, esse texto aqui nos ensina como que é bom a gente ter mais vocabulário, ampliar o nosso vocabulário, crescer na graça e no conhecimento, não parando de estudar, não desanimando, tá? Então, a gente percebeu que existe várias formas de dizer regozijar sempre, várias formas de dizer orar sem cessar, várias formas de mostrar em tudo dar graça. O que é esse tudo? O que significa esse tudo? Como a gente pode explicar esse tudo? Também porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gente falou, que vontade é essa? Como a gente explica a vontade? É no sentido de mandamento, no sentido de orientação, no sentido de que Deus está organizando aí toda a estrutura para a gente estar sempre obedecendo a sua vontade, tá? Então, quando a gente vai falar de vontade, é Deus mandando e a gente obedecendo também. Certo, pessoal? Muito bem, a nossa aula vai terminando, finalizando por aqui. Mas semana que vem tem mais. Aê! Muito bem, muito bem. E eu quero propor um desafio para você que está assistindo essa aula. Aê! Muito bem. Alguns dias atrás fizemos um desafio aonde a gente trabalhou a interpretação de Provérbios, capítulo 3, verso 5, e muitas pessoas mandaram lá no nosso Instagram, @librasa2. Muitas pessoas mandaram lá no Instagram o desafio feito, o vídeo gravado, certo? E eu quero convidar você também para participar desse desafio, para você interpretar o texto de hoje. Primeiro, TS, capítulo 5, verso 16, 17 e verso 18. 1 Tessalonicenses. É isso aí. E aí, qual que é a ideia? A ideia é você fazer esse texto, assistir a aula e depois você gravar. Isso mesmo, você vai gravar, você vai se gravar. Ai, Gesiel, eu tenho muito medo. Ai, Gesiel, eu tenho muita vergonha. Ai, Gesiel, não sei se eu consigo. Consegue. Treina aí e entra no desafio. E aí você grava e você manda para nós lá no @librasa2 ou você marca a gente, @librasa2, marca a gente nos stories, no feed que a gente vai ver e aí a gente dá um feedback, a gente reposta também o vídeo que você postou, certo, pessoal? E uma coisa muito importante, que se você chegou até aqui, significa que esse conteúdo é bom, significa que você gosta desse conteúdo, ou significa apenas que você vai com a minha cara. Independente do motivo, deixe o seu like, porque você deixando seu like, deixando seu comentário aqui também, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai compartilhar e espalhar isso para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal. Por quê? Para você receber as notificações. E como que eu faço isso, Gesiel? Coloca, clica no botão se inscrever e clica também no sininho que está do lado, um ícone de sino, porque você vai receber todas as nossas notificações quando a gente postar vídeos novos, quando a gente postar conteúdos interessantes e relevantes aqui. O YouTube vai te lembrar desse feito, lembrar que a gente acabou de postar, você corre aqui para assistir e participar com a gente, certo? Então é isso, pessoal, a gente vai terminando por aqui. Lembrando que você pode sugerir temas para as nossas aulas de terça, de quarta e de quinta através do nosso Instagram, @librasa2, ou através aqui dos comentários no YouTube. Então fique à vontade, nós ficamos muito felizes de ter você e a sua participação aqui. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que você tenha aprendido, desenvolvido, crescido na graça e no conhecimento, porque esse é o nosso objetivo final. Um grandíssimo abraço, até a próxima. Valeu!